Nós queremos começar na escola dominical. Vamos ver até onde vamos. Eu tinha até falado já há um tempo atrás, tinha mencionado, e que nós começaríamos um assunto sobre casamento e divórcio. Mensagem de irmão Branham. E a gente vai começar a falar sobre isto, não somente nela, mas agregando outros assuntos. E creio que, mais uma vez, Deus vai nos abençoar, né? Amém? E já há um tempo que a gente tem pensado nisto, e eu não ia começar essa mensagem de novo. Tinha separado uma outra mensagem. Mas aí eu estava, e aí a gente sabe quando Deus fala com a gente. Uma coisa é quando você está pensando. Outra coisa é quando você não está pensando nada e algo vem. Pensei, deixei, separei outro assunto. E aí, de uma forma assim, bem isolada de pensamento próprio, né? A mensagem veio novamente. Contudo, qualquer mensagem que nós fôssemos ler nessa manhã, seríamos abençoados. Se cada pastor tem um ministério, tem uma região para cuidar, um povo. Para mim não existe, né? A igreja de Agudos, Bauru, de Olho, Ourinhos, Botucatu. Para mim é uma igreja só. Para mim, como ministro, não tem diferença, né? Estou pregando para uma audiência invisível maior do que essa que está aqui visível. Daí a importância de nós nos reunirmos periodicamente, os nossos encontros de jovens, lazer lá no sítio. A gente produz assim, proporciona, melhor dizendo, desculpe, proporciona um momento de todos estarem juntos. Então é isso que nós proporcionamos. Aí depende de cada um usufruir disto, né? O culto é o momento de estarmos juntos. A gente vai proporcionando tudo que favorece a unidade, o companheirismo. Então nós vamos ficar de pé para lermos a Bíblia. São Mateus 19 é a escritura oficial desta mensagem. Ficamos em pé em relação à palavra, né? Respeito à palavra. E o título de São Mateus 19 é acerca do divórcio. E aconteceu, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiam-no muitas gentes e curou-as ali. Então quem segue Jesus pode ser curado. Você está seguindo Jesus? Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, era uma pergunta, mas tentando Jesus. Vamos dizer, questionando ele. Era diferente, né? Esse tipo de pergunta. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Quer dizer, é um tipo de pergunta que às vezes sabia a resposta, mas vamos assim dizer no português claro, queria pegar Jesus no pulo, uma contradição. O profeta teve muito disto, perguntas que chegavam para ele. Uma vez o Senhor falou, não responde essa não. E tinha dito para ele lá no Quênio Sabino,
vai chegar uma pergunta para você e você não responde, porque ia embaraçar o irmão Branham com a resposta dele. Então o Senhor cuidou disto, né? Depois ele fala qual é a pergunta, mas não vou citar agora. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe. Deixar não é abandonar, não. E se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Esta é uma união composta. Deus e a noiva é uma união simples. Assim, não sois mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus respondeu isto. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Amém? Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua palavra que vai ser ministrada nesta hora, repetindo aquilo que o mensageiro nos deixou. Que o Senhor possa confirmá-la, vindicá-la, que o Espírito Santo possa tomar controle das mentes e dos corações. Nós pedimos tudo em teu nome, agradecemos. Amém. Assentai-vos. Talvez não entraremos no âmago do assunto, porque sempre gostamos de mencionar os assuntos que vêm antes da leitura que o profeta fez, que são muito instrutivos para nós. A exemplo do que ele diz aqui no parágrafo 5, que estava dizendo para a audiência dele, nesta manhã que pregou essa mensagem, que ele estava muito nervoso. Muito nervoso. E eu confio em Deus que não esteja nervoso, porque tive uma noite tremenda, muita tensão. Porque eu me dou conta de que as coisas que disser esta manhã, serei responsável por elas no dia do juízo. E eu não consegui dormir. E sei que se não as disser, isso será mantido contra mim também no dia do juízo. Você vê como é que a pressão que o pregador sofre? Se ele diz, não tem que dizer, responde por aquilo. Se tem que dizer, não diz, vai responder por aquilo também. De modo que se torna difícil e não se pode explicar isto. Sobre casamento e divórcio, eles vão fazer em forma de escola, né? Ao invés de pregar, né, um sermão sobre isto, fazer em forma de ensinamento da Escritura. Então ele disse: se for liberada, estava gravando o sermão, qualquer dos irmãos ministros,
ou qualquer cristão em qualquer lugar que discorde das coisas que estarei dizendo sobre este assunto, espero que você não critique isto. Esse é outro ponto que as pessoas têm que entender. Não é porque você não entende que é errado. As pessoas têm limites de QI e têm limites espirituais. A mão nunca vai ser pé, o pé nunca vai ser mão. No corpo. Tem pessoas que estando no estado, eu estava falando isso aí em quinta-feira, de Espírito Santo turvo. Nós temos que conhecer a nós mesmos. Você tem que conhecer o seu momento. Tem momentos que você está bom, momentos que você não está bom. Seu espírito está mais rebelde, mais agressivo. Você não está no equilíbrio exato. Até mesmo passando por uma patologia, uma depressão, um estresse, uma depressão. Então, há uma tendência muito grande de você não se expressar corretamente. E não julgar corretamente uma situação. Não faça isso. Você pode perder o emprego, você pode perder o casamento, você pode virar as costas para a igreja. Principalmente se são assuntos delicados, procura se encontrar numa condição mental de saúde, primeiro, equilibrado, para você não ficar nem aquém e não além. Conselho do profeta no parágrafo 8 dessa mensagem, né? Então, se você não entende, não critique. Se você não entender isso da maneira que eu ensino, bem, você tem direito a isso como ministro, como pastor. E eu respeito qualquer coisa em que você creia. E há duas grandes linhas de pensamento sobre isso, casamento e divórcio. E se há duas perguntas, vamos bem devagar. Tudo isso é pepita. Está ligado ao amadurecimento. Por isso que eu digo, amadurecimento você mostra no dia a dia. Se há duas perguntas, uma delas tem que estar certa. Ou nenhuma delas está certa. De modo, vamos tentar confiar na palavra de Deus esta manhã, para pôr isto em ordem. Para mim, se é uma pergunta bíblica, a Bíblia certamente tem a resposta para ela. Parágrafo 9. E a mensagem do irmão Branham veio respondendo isto. O ministério do nosso profeta, além de restaurar as doutrinas que ficaram caídas no passado, restaurar quer dizer trazer de volta, veio com a incumbência de revelar segredos e mistérios. Então, a mensagem explica a Bíblia. Não precisa nenhum pastor revelar a mensagem. A mensagem revela a Bíblia. A mensagem já é a Bíblia revelada. O que precisa agora? Ser confirmada. Ser vivificada. A luz abrir. A revelação descer. O que eu vou fazer? Além disso, eu tenho que ser fiel ao mensageiro. Diga somente o que estão nas fitas. Mas se tem uma pergunta bíblica, tem que ter uma resposta bíblica. Bíblia
e mensagem. Por isso que o profeta diz da mensagem, parado na brecha, não, dores de parto. A palavra de Deus vem ao profeta e não ao sacerdote. Pastor é um sacerdote. No sentido de revelação. A inspiração é diferente. O ofício do pastor é que recebe a inspiração. E muitas vezes é fruto da sua oração. Você ora, Jesus ouve. E ele desce. No ofício de pastor. Desce. No ofício de marido. Marido tem um ofício, pastor da sua casa. Por isso que se nós tivéssemos bastante maridos, né? Pastor das suas casas, muitas coisas do púlpito não precisava, né? Agora, logo antes de termos essas e começarmos com este assunto, melhor dizer, antes que eu ore sobre a palavra, quero expressar a cada um de vocês, cristão, especialmente que eu desejo, e eu quero que vocês orem por mim esta manhã, todos na audiência invisível, porque o culto lá também estava sendo transmitido por linha telefônica. Que estão escutando pelo telefone nesta manhã, ore por mim, porque eu quero ser honesto e fiel. Estamos cientes, ao fazer essas declarações, que alguém mesmo, que uma só pessoa, irá agarrar isto como se estivesse entre a vida e a morte. Daí a responsabilidade. Há muitos de vocês aqui que irão embora crendo. Sai crendo. Sem forçar. Sem legalismo. O legalismo é seguido de uma força e de uma ameaça. O pastor não pode chegar para você e dizer, olha, uma irmã, você não corte seu cabelo. Se você cortar o cabelo, você não vai tocar na igreja mais. Não faça isso, hein? Então, por causa do pastor. Ela tem que ser conscientizada. Se ela não dá conta, então, está desqualificada. Isso não é legalismo. A pessoa não teve luz ainda sobre aquilo. Não está conseguindo vencer aquilo. Estou dando um exemplo, para você entender o raciocínio. Mas pessoas seguram aquilo. Há muitos de vocês aqui que irão embora crendo. Naturalmente, muitos de vocês talvez não irão. Mas eu sei, no meu ministério, que há pessoas que vêm me escutar e dão atenção ao que eu tenho a dizer. De bem, estão sentadas nesse lugar esta manhã, internacionalmente, como nós temos também, né? Família nos acompanhando lá na Suíça. Muitas partes, Estados Unidos, Canadá, Neymar, o profeta dizendo, quando pregou essa mensagem. E você pode imaginar a tensão que isso exerce sobre você? Saber que o destino eterno desse homem está posto em suas mãos, porque ele vai se agarrar ao que você diz. Porque aquele que critica, irmão, e vai embora, tira o peso das nossas costas. A maior carga do pastor é aquelas pessoas que confiam nele. Diz, pastor, se o senhor falar, eu faço. É assim, eu faço. É isso, professor. Isso que é o peso. Os que saem criticando, murmurando, questionando,
isso aí é carga para eles. Então eles vão se agarrar. De modo que Deus me faria responsável por isso. E eu quero abandonar isso simplesmente, então, sim, abordar, melhor dizendo, eu quero abordar isso simplesmente tão sinceramente quanto eu possa. Aí, o profeta diz: você tem que ter um lugar onde você congrega, você tem que ter um homem que você confia, que seja o seu pastor. Mas tem que ser vindicado para a pessoa isso. E a luz tem que descer. Se não hoje através da internet, a pessoa tem meia dúzia de pastor, influenciando ele. O profeta diz: o pastor é responsável pela sua alma. Não é o outro pastor, é o seu pastor. Amém? Agora, isso está ligado ao amadurecimento. Estamos falando para os novos e reciclando os antigos. Eu peço às nossas irmãs, eu alterei alguma de minhas palavras, de modo que pudesse falar perante elas. Billy Paul, tem em seu bolso esta manhã ali, o profeta está falando antes de pregar essa mensagem, algumas coisas que não poderiam ser ditas perante uma audiência mista. Então, eu creio que era até a questão de lei, de ética, né? Você tem que ter uma ética pela internet, canal de comunicação, uma ética pelo rádio. Estamos falando. Se eu ferir alguém pelo rádio, você sabia da lei da ética? Eles têm direito de ir no meu horário se defender? No meu horário. Então, tudo isso, irmão, é ensinamento. Tudo isso nos leva a conhecer quem era o Mombrana. Critérios dele. Eu gosto dessas partes. Algumas que eu provavelmente direi, você precisa entender. Tome isto de seu irmão, no melhor que eu sei. Vocês se sentariam no consultório médico e o escutariam, ele teria de lhes dizer palavras muito francas, um médico, no consultório. Algum de vocês, moças, moços, eu não quero que tenha a impressão errada. Eu quero que creiam, simplesmente se mantenham quietos. Lembre-se, verdade tem de ser declarada verdade. E aí você vai entrar sobre o que o profeta fala dos ministros, né? Verdade tem que ser dito que é verdade. Agora, sem dúvida que haverá muitos de vocês que discordarão do que está para ser dito, mas eu quero lhes provar isso pela Bíblia. Então eu creio que se vocês apenas forem reverentes e escutarem, então vocês terão a melhor compreensão e concepção daquilo em que tenho martelado o tempo todo. Então ele tem martelado sobre isso o tempo todo e agora vai abrir mais. Com mais peso. Fechando o assunto. Porque agora entra no assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é o Senhor. Agora, nós podemos ser um pouco demorados. E diz 1h30, talvez mais. Agora, novamente eu gostaria de dizer que nesta ocasião, sabendo que pessoas se agarram
em suas palavras, elas se agarram ao seu pastor. Parágrafo 15. Elas agarram ao seu pastor. E naturalmente eu tenho sido um pastor, o profeta falando, alimentando a ovelha. E elas se agarram às palavras de um pastor, exatamente como se estivesse entre a vida e a morte. Elas se agarram às palavras de seus sacerdotes, exatamente como se fosse morte e vida. Naturalmente o pastor, talvez como tudo que ele saiba como fazer, ele está ensinando o seu povo exatamente como foi ensinado no seminário. Sem dúvida que o sacerdote também, nas diferentes religiões que tem sacerdotes, pastor, aqui é assim, o povo lá também é assim. Você conversa com um católico, ele diz, olha, a minha igreja não ensina assim. É claro que no sentido, ele não tem que estar preocupado com a igreja ensina. Diz que a igreja ensina conforme a palavra, mas ele foi ensinado a respeitar a igreja dele. E lá é um credo. E ele professou esse credo. Não importa o que outros dizem. A igreja disse isso e pronto. Então, enquanto ele estiver naquele sistema, ele se comporta de acordo com aquele sistema. Agora, enquanto nós dizemos que nós somos cristãos, crentes na Bíblia, nós temos que ficar com aquilo que diz a Bíblia. Aí não importa o pastor, o sacerdote, outro título, a igreja, passa os céus e a terra e a palavra não passa. Deste modo, se o sacerdote, em tudo que ele é ensinado nisto, no seminário, mosteiro, o homem com profunda sinceridade está dizendo exatamente o que lhe é ensinado. Você pega um sacerdote que foi formado pelas assembleias, um pastor, ele é fiel naquilo. Se ele é das Testemunhas de Jeová, ele é fiel naquilo. Se ele é um adventista do sétimo dia, ele é fiel naquilo. Se você coloca os três juntos, não bate. Mas todos estão dizendo da Bíblia. Por isso que Deus vem ao profeta. E o profeta não vai ao seminário. Ao profeta, ao mensageiro, Deus fala cara a cara. Quer dizer, o mesmo Deus que usou homens para escrever a Bíblia, falou a eles, escreva isso Moisés, escreva isso Isaías, Jeremias, escreva isso Paulo e aos demais. Ele manteve essa maneira, essa forma, até os dias de hoje. Então, as mensagens do profeta desta era não é fruto de seminário. Isso é fruto da presença de Deus através da coluna de fogo. Vejam isto. Bom, o profeta diz, eu não tenho experiência de seminário, mas eu tenho uma vida muito peculiar. Eu fui chamado quando era apenas um garotinho. Então o irmão Brano está falando aqui um pouco sobre sua chamada. O que aconteceu na sua vida tão peculiar que ele tem, vocês conhecem. Eu fui chamado quando era apenas um garotinho. E nisto foi dado um sinal visível, audível. A coluna de fogo pairando num arbusto, com 7 anos de idade, bem aqui em Utica Pike. Meu pai estava trabalhando com o senhor Watten, que só recentemente morreu. E vocês leram um livro acerca da história. Vocês têm a história, os ouvintes de rádio que desejam, só solicitar.
temos enviado já centenas e centenas, a foto da coluna de fogo, confirmada pelo FBI. Daquele tempo em diante, no Rio, ela apareceu, essa coluna de fogo, visivelmente. E agora ela permitiu uma foto ser tirada, muitos de vocês, e ela está na exposição em Washington, D.C., nos Estados Unidos, com direitos autorais no Salão de Artes Religiosas, como o único ser sobrenatural que alguma vez foi cientificamente provado ser fotografado. A mesma coluna de fogo, exatamente da mesma aparência e em cada detalhe, que tirou Israel do Egito. Eu creio que ela é Jesus Cristo em forma de espírito. Então pode projetar para nós aí, ó, na qualidade de Filho de Deus, esta foto, para quem está conosco na internet. Sobrenatural. Porque ele foi chamado Filho do Homem quando ele veio a primeira vez. Agora ele é chamado Filho de Deus. No milênio ele será Filho de Davi. Ele veio Filho do Homem, um profeta, como foi falado dele. Agora ele é Filho de Deus, no sobrenatural. No grande milênio que está por vir, ele será Filho de Davi, porém é um Deus só, com 3 ofícios. Em carne, Filho do Homem, profeta, luz. Na igreja, sacerdote, sacerdócio, sacerdote. Filho de Deus, Espírito Santo. É a mesma manifestação de Jesus. E no milênio, para reinar como Filho de Davi. Um só Deus, manifestando de formas diferentes. Deixa esta luz cair no seu coração. Então todos sabem, Filho de Davi no milênio, no trono. Todo leitor da Bíblia sabe que essa é uma promessa divina com Deus a Davi. Ele levantaria seu filho para se sentar no seu trono. E agora, num mistério estranho e peculiar, eu tenho sido chamado de tudo. O profeta, tendo este ministério peculiar, ele tem sido chamado de tudo, desde Deus até demônio. E agora, hein? Cada um de nós carrega isso também, de maneira proporcional e relativa. Tem pessoas que dizem que você é Deus, tem outros que dizem que você é demônio. Eles têm dito isto. E isto é simplesmente dessa maneira. Isso é o que este arcebispo da Igreja Católica, ele falando do tempo dele lá, experiência do profeta, disse outra noite aqui. A discussão era que ele disse, irmão Brana, João Batista claramente se identificou nas Escrituras, como foi falado pelo profeta Isaías. Ele disse, seu ministério está claramente identificado na igreja. Ele disse, os luteranos estão na Bíblia. Ele disse, os luteranos conheceram Lutero, os wesleyanos conheceram Wesley. Mas, que me diz dos pentecostais? Disse, eles estão perambulando, eles não sabem para onde ir, porque os pentecostais não têm um mensageiro. É um movimento religioso que fica no final da era de Wesley, de Filadélfia, no começo da era de Laodiceia. Ela entra, sempre uma era começa no final da outra era. Não é uma era, é um movimento, porque você não tem um mensageiro. E esse movimento começou ali no leste dos Estados Unidos. E o último movimento de Deus, a 7ª era, é para o oeste dos Estados Unidos, onde lá no Quêmio Sabino, o profeta recebeu o máximo da revelação de Deus para revelar os selos.
e o máximo do poder. A palavra falada ali, vocês conhecem esse quadro. Então ali encerra-se o ciclo do evangelho para o gentil, voltando novamente para os judeus. Mas vamos voltar aqui. E eu disse: Senhor, eu fico grato por isso. Eu fui nesse momento, e foi nesse momento que o Espírito caiu sobre a dama. Nunca tinha me visto, sua esposa, e falou e identificou as mesmas coisas. Agora, para ser honesto, antes dessa mensagem que eu falo nesta manhã, eu não sei. Eu disse, Senhor, eu não poderia dizer isto. Essa é uma grande coisa para se dizer. Parece isto. Uma coisa eu sei, que é algo que aconteceu definitivamente. Todas essas coisas simplesmente são cientificamente provadas. Provadas repetidas vezes ao redor do mundo. Isso não pode ser apenas um mito. É verdade que é isto? Permita-me dizer, confessionalmente, antes que eu lhes fale esta manhã, eu não sei. Eu não ousaria tomar qualquer iniciativa até que tenha recebido direto dele. Dele com letra maiúscula, Deus, que falou comigo no passado e me falou essas coisas. Lembre-se, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca se identificou como Filho de Deus. Ele disse: tu disseste que eu era. Eu para isto nasci. E assim por diante. Mas ele nunca se identificou assim. E agora, esta coluna de fogo que guiou os filhos de Israel foi o Senhor Jesus Cristo na forma de Espírito. Paulo fala disso aos Coríntios, que era Cristo. O Logos que saiu de Deus. O que sai é atributo. Por isso que ele diz: vim de Deus, volto para Deus. Vamos devagar aqui, né? Para que todos entendam na internet, no rádio, e vocês, que eu sei que esse assunto é um assunto delicado. Então, quando ele esteve na terra, ele disse: eu venho de Deus e volto para Deus. Todos sabem disto. E depois de sua morte, sepultamento, ressurreição, agora Saulo de Tarso estava no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, porque eles estavam ensinando coisas contrárias ao que eles tinham sido ensinados. E ele era um grande guerreiro sob Gamaliel, um dos ilustres mestres do dia na escola deles, no mosteiro deles, um grande homem, um oficial da igreja. E foi ali que uma grande luz, a coluna de fogo, novamente, o derrubou ao meio-dia, no caminho de Damasco. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Deus não tem várias luzes. É uma luz. É um caminho. É uma porta. É um Senhor. É um Espírito. É um batismo. Quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, se você notar, quando Saulo, ainda Saulo, se levantou, ele disse: Senhor, quem és tu? Sendo judeu, não disse senhores. Quem és tu? Agora, esse rapaz, sendo judeu, ele certamente não teria chamado coisa alguma, a não ser que tivesse sido algo para simbolizar Deus. Ele não teria chamado isto Senhor. Paulo sabia que era algo de Deus. Deste modo, era a mesma coluna de fogo. Quando Jesus disse: eu vou para Deus, eu vim de Deus e volto para Deus, ali está ele outra vez na forma de uma coluna de fogo.
sendo manifestada visivelmente. E agora, sendo manifestada ela visivelmente novamente, no ministério do nosso profeta, mostra novamente a foto, tendo os recursos tecnológicos, Deus permitiu isso ser registrado, e os órgãos competentes americanos na época, o FBI e outros mais ali, algo assim, certificaram, é sobrenatural. Senão eles teriam prendido o profeta por ser um charlatão. Amém? Todos creram em Jesus? Não. Todos viram Deus em Cristo? Não. Jesus tinha críticos? Tinham. E ele disse, se eles criticaram você, a mim, muito mais criticarão a vocês. Se eles perseguiram a mim, muito mais perseguirão a vós. Então, quanto a isso, nós não temos que nos preocupar, porque não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda. E o diabo também não muda. Só que ele não é eterno. Se ele foi criado, ele tem fim. Então ali estava no caminho de Damasco. Ele disse, sou Jesus a quem tu persegues. E dura coisa é te recalcitrar contra os aguilhões. E nós nos damos conta de que quando o apóstolo Pedro, a quem as chaves foram dadas para edificar a igreja, agora Pedro, a experiência de Pedro, nós verificamos que ele estava na prisão. E esta mesma coluna de fogo passou pelas barras, abriu as portas da prisão, tirou Pedro misteriosamente, sem nem mesmo incomodar o guarda. Para mim, isto é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Diga amém. Ele pode se manifestar de quantas formas quiser. Mas ele tem estilos, maneiras, que ele não muda. Então vocês sempre conhecerão qualquer coisa por sua natureza. A natureza identifica. Qualquer coisa é conhecida por sua natureza, o fruto que produz. A natureza da árvore expressa no fruto. Por isso que Jesus diz, pelos frutos. Pelos frutos. Não é o tempo que você é cristão. Pelos frutos. Toda árvore plantada junto ao ribeiro de água dará o quê? Seus frutos na estação própria. Nós estamos numa estação própria. E que tipo de fruto Jesus está querendo que nós damos? Então aí é que está a questão. Irmãos, vocês de Bauru, pelo rádio, igrejas, pela internet, cedam para a mensagem. Abra mão dos seus pensamentos próprios. Abra mão dos seus complexos. Abra mão das suas reivindicações egoístas, humanas. Abra mão dos seus métodos, tradições de famílias. Cedam para a mensagem. Vá além do conhecimento. Peça para Deus vivificar isso no seu coração e a luz brilhar. Se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Só vive trombando, batendo cabeça quem está no escuro. Quem está na luz ama, respeita, enxerga o outro, enxerga a outra, enxerga o limite de cada um. A liberdade, ela está dentro do limite que Deus te deu. A mulher é livre dentro do limite que Deus deu. O homem é livre dentro do limite que Deus deu. O pastor é livre dentro do limite que Deus deu. O diácono é livre dentro do limite que Deus deu. O administrador é livre dentro do limite que Deus deu. O membro é livre dentro do limite que Deus deu.
Esse é o limite. Qualquer coisa é conhecida por sua natureza, o fruto que produz. E eu lhes peço para observar o tipo de fruto que essa luz, produz. O que foi que essa luz produziu? Mais uma denominação? Foi isso que ela produziu? Para fazer do pastor Luiz Carlos Teixeira um grande homem, um grande pregador, reconhecido no Brasil, no mundo, na região, tudo? Que isso? Não veio para isso não. A mensagem não veio para fazer ninguém famoso. A mensagem não veio para fazer nenhum pregador famoso, nenhum homem famoso. A mensagem veio para cortar a fama dos pregadores. Se tem um que tem que ser enaltecido no nosso meio, é o Senhor Jesus Cristo. Eu creio assim, você crê? É o fruto que ela produz, esta luz que é Deus, porque ela sempre volta à palavra de Deus. A prova da palavra. E Deus prega a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, e Deus prova essa palavra materialmente. Assim, diante de vocês, tem que haver algo por trás dela. As pessoas têm me chamado de profeta, diz o irmão Branham. Eu não chamo a mim mesmo de profeta, porque não ousaria dizer isto. Mas escutem, eu posso dizer isto, o que o Senhor tem me permitido antever coisas, dizer coisas que aconteceram e acontecerão, e estão acontecendo, e nenhuma vez isto falhou nas dezenas de milhares de vezes. Tudo o que ele disse que aconteceria, aconteceu. Todos sabemos disso. Se houver uma pessoa nessa audiência, ou invisível, nesta manhã, ou em qualquer lugar, que possa dizer uma vez que isto falhou, você está livre para se levantar e dizer isto. Mas se todos sabem que todas as vezes, das milhares de vezes, tem sido perfeitamente certa. Então, se você crê assim, diga amém. Então, estão vendo? Assim seria a mesma coisa ao redor do mundo. Esta é a forma que Deus tem a coluna de fogo. É a forma que Deus tem de vindicar os seus profetas. Agora, veja que ensinamento está precedendo o assunto de casamento e divórcio. É algo diretamente da coluna de fogo. Veja o assunto que o profeta está dizendo aqui. E só para nós encerrando, veja qual é o assunto que ele vai repetir aqui, ó. Ele vai falar depois aqui na frente, vai repetir novamente a mensagem que foi dada em profecia em francês para ele. Está aqui, ó, de novo. O assunto é amor divino, gente. Isso aqui é amor divino. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado pela tua própria escolha. Tomaste a correta e precisa decisão, e este é o meu caminho. Por causa dessa importante decisão, uma vasta porção do céu espera por ti. Que glorioso decisão tomaste. E isto por si mesmo é que dará e cumprirá a tremenda vitória do amor divino. Amém? A mensagem do profeta, na sua totalidade, é o amor divino. Cedam para isso, irmãos. Vocês na igreja, no rádio, aqui, na internet, cedam para isto. Não lute contra isto. Não resista a isto. A única coisa que entra do lado de lá. Se você está vendo alguém que não está praticando isto, ore por aquela pessoa. Não está praticando tal coisa, ore por aquela pessoa. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Amém? Vamos ficar de pé. Eu amo. Vamos cantar o corinho. Eu amo porque primeiro me amou. Eu amo.
Coloque a mão sobre o seu irmão, sua irmã, ore por ele. Cante em espírito de oração, porque levante as suas mãos, adorando. Você ama a palavra é Cristo. Senhor Jesus Cristo, agradecidos estamos por tudo que o Senhor nos deu nesta manhã, pelas bênçãos, Senhor Deus, e que ela seja confirmada em cada coração, cura e liberta cada pessoa, abençoe o culto à noite aqui em Bauru, também nas demais igrejas e a Santa Ceia da cidade de Óleo. Senhor Deus, confirma isso com cura, libertação, decisões. Deus, dê saúde para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma. Alimenta a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga: Deus te abençoe. Deus abençoe ainda os irmãos pela audiência em Pardinho, irmã Dina, irmã Marina, irmão Moisés, da médico em Bauru. Deus abençoe. Saiamos na ordem da igreja.